Oi gente, aqui é o Neto, esse aqui é o canal Mil Páginas. Hoje a gente vai conversar sobre a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, esse spin-off que acaba atualizando um pouco a série dos Jogos Vorazes. Só lembrando, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar seu like, seu comentário, que isso ajuda o canal a ganhar engajamento dentro da plataforma e a gente continuar crescendo. A Roku me mandou essa edição do A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que é o aguardado spin-off da trilogia Jogos Vorazes, da Suzanne Collins. Bom, desde que ele foi anunciado, muito foi falado sobre ele, porque se trata da história não tão curta, mas se trata da juventude do presidente Snow, que na trilogia principal a gente já conhece ele como o presidente de linha dura e mão de ferro que tenta salvar a capital da revolução e tenta de diversas maneiras matar o símbolo da revolução, que é a Katniss. Então, a gente ficou um pouco, pelo menos boa parte dos fãs ficou um pouco preocupado de que se tratasse de uma história que acabasse humanizando a figura do presidente Snow, que quem leu a trilogia principal, ou mesmo assistiu os filmes, consegue ter uma ideia muito boa de que ele não é uma pessoa que mereça esse tipo de humanização. Ele comete atrocidades na trilogia, então a gente ficou um pouco dividido. Eu tava um pouco esperançoso, porque é muito raro a gente ter na literatura uma obra que a gente vai abordar, né, a história dos vilões de uma maneira em que pareça que os vilões estão tentando enganar a gente para mostrar que aquilo que eles estão contando ali faça algum sentido para o que a gente já conhece. Então, nesse livro, a gente vai conhecer o presidente Snow com 18 anos. Ele está estudando na academia da capital, ele é um estudante brilhante, mas infelizmente a família Snow é completamente pobre e vive apenas de status. Eles perderam tudo na rebelião, e a rebelião ocorreu mais ou menos de 10 a 15 anos antes do que a gente está lendo aqui, e a gente está próximo à 10ª edição dos Jogos Vorazes. Só que não é o mesmo Jogos Vorazes que a gente viu lá no futuro, né? Essa história é aproximadamente 54 anos antes da história da Katniss. E é basicamente uma arena onde eles jogam as crianças dos distritos e não tem nenhum tipo de cobertura ou sensação na capital para acompanhar. Não é um evento midiático igual é nos Jogos Vorazes da trilogia original. O que é mais interessante aqui é exatamente essa construção do universo antes da gente... Porque quando a gente termina a trilogia, meio que passa a sensação de que sempre foi daquela maneira. Sempre foi... abraçado pelo pessoal da capital, aquele show de matança. Mas não, a gente está aqui apenas 10 anos do fim da guerra, as feridas da guerra ainda estão muito abertas para todas as pessoas, inclusive para a família do Snow, que perdeu tudo nessa guerra. Eles tinham bens no 13º distrito, e com o bombardeio que ocorreu lá, todas as indústrias do Snow acabam sendo completamente destruídas. O Snow aqui, nesse ponto da história, ele já perdeu a mãe e o pai. O Snow mora com a avó dele, que eles chamam de Lady Vó, e com a prima, que é a Tigris, que a gente conhece também na trilogia oficial, como aquela estilista que, na hora que eles invadem a capital, acaba ajudando os rebeldes a se esconder. Quem leu, né, a trilogia, acho que até mais quem assistiu o filme, mas quem leu a trilogia vai encontrar diversos elementos que te colocam pensando como isso vai reverberar no futuro. E talvez essa seja a discussão mais interessante que dá pra ter sobre esse livro, né? Mais do que se é a história do Snow, a história dos jogos, é muito um livro que atualiza a trilogia dos Jogos Vorazes. Porque quando foi escrito originalmente, os Jogos Vorazes é muito sobre rebeldia, sobre se rebelar, sobre quebrar o sistema, sobre ir contra aquilo que você acredita. Enquanto que esse livro, ele vai muito num sentido de usar todas as ferramentas que a gente tem à mão para tomar o controle, para enganar, para, de alguma maneira, racionalizar tudo aquilo que a gente sabe que é errado e que, em 54 anos no futuro, do ponto dessa história, vai ser o ponto de ruptura daquela sociedade. Então, é muito engraçado esse livro ser lançado em 2020, em que a gente tem uma situação em que
tudo é feito para obter alguma vantagem, algum controle, seja fake news, seja qualquer tipo de ferramenta, por mais escusa que ela seja, para fazer a manutenção do poder. E o Snow meio que conhece e domina essas ferramentas. Existe uma racionalização muito forte do Snow para que tudo que ele está fazendo soe de uma maneira lógica. Então ele é gentil com algumas pessoas, não porque ele é gentil porque aquilo vai render algum benefício para ele. Ele se propõe a ser um mentor nos Jogos Vorazes da 10ª edição, não porque ele quer que atributo dele, a Lucy Gray, ganhe efetivamente os Jogos Vorazes, mas porque ele quer que com isso ele tenha algum holoforte e ao final ganhe um prêmio da academia para poder chegar até a universidade e começar a galgar ali a escada do poder. É muito sobre uma racionalização daquilo que é, no mínimo, antiético, para chegar até aonde você deseja. E isso é muito centrado na diferença do Snow para os outros personagens. Curiosamente, é um livro com poucos personagens até. Os mais marcantes acabam sendo o Snow, a Lucy Gray, que é a mentorada dele do Distrito 12, os Sejanos, que é um colega do colégio dele, mas que a origem dos Sejanos é o Distrito 2, então ele não se identifica tanto com a capital, e a Doutora Gal, que é quem meio que inventou os Jogos Vorazes, ela meio que dirige os Jogos Vorazes, então ela é a grande cabeça por trás, e ela é o tipo de pessoa que ela não tem escrúpulo nenhum, ela vê tudo de uma maneira bem binária sobre, se eu fizer isso eu ganho um X, se eu não fizer eu perco Y, então para ela é sempre uma eterna guerra contra os distritos, e ela deixa isso bem claro. E a Doutora Gal começa a fomentar isso dentro do Snow, né? Ela começa a utilizar o Snow quase como se fosse um projeto pessoal dela para que ele entenda para que os Jogos Vorazes existem, por que eles existem e qual é o significado maior deles. Não é apenas jogar crianças e deixá-las se matarem para punir os distritos, mas sim começar uma ideia e uma noção de que a barbárie é inerente ao ser humano, que a barbárie, o assassinato, quando você tira todos os freios que nos compõem enquanto sociedade, o que a gente vê nos Jogos Vorazes é o que vai acontecer. Então ela meio que faz essa construção de uma lógica toda distorcida do evento para poder dizer que ela tá certa em punir os distritos daquela maneira, ela tá certa em eles escolherem crianças. E os diálogos, as partes em que a Doutora Gal está inserida, são extremamente interessantes, exatamente porque são extremamente racionais. A lógica que ela emprega, por mais vilanesca que seja, ou por mais cruel que seja, ela desenha de uma maneira que o personagem acaba concordando, e que você, enquanto leitor, se pega em alguns pontos duvidando de que a Katniss lá no futuro vai conseguir reverter a sociedade, ou que as ações dela vão ser positivas de alguma maneira. Um outro elemento bastante importante na história é a Lucy Gray, que é a mentorada do Snow, e ela acaba tentando salvar o Snow. Ela, apesar dela vir do Distrito 12, ela não pertence a ele, ela é o bando, né? Ela compõe uma sociedade chamada de o bando, que é quase como se eles fossem ciganos nesse universo de Panem, e eles andam por aí, só que ela calhou de que quando ela parou no Distrito 12, as regras ficaram um pouco mais rígidas, e eles perderam a sua mobilidade social, e ela acaba sendo eleita ali para aqueles jogos. Então ela traz muito uma tentativa de salvamento da alma do Snow, ela propõe a ele outros modos de pensar, e não é um grande spoiler, eles acabam se envolvendo ali, né, meio que amorosamente, dá pra dizer, né, existe um interesse amoroso deles, mas do lado do Snow é muito racionalizado também esse interesse dele por ela, e de alguma maneira ele vê esse interesse por ela não como algo bonito e poético, não, ele vê bem racional e vê até mesmo em alguns momentos como uma fraqueza para aquilo que ele quer. Essa sensação de as pessoas em volta do Snow tentarem salvá-lo tá bem presente também no personagem dos Sejanos,
que é um menino que cresceu no Distrito 2, mas a família dele é muito rica e se muda para a capital. E essa família, ela nunca, pelo menos a mãe e os Sejanos, nunca se adequaram ao ambiente da capital. E os Sejanos falam muito sobre a dificuldade dele em participar de tudo aquilo. Ele conhece aquelas pessoas, ele conhece a realidade daquelas pessoas. Então traz muito a ideia de que existe um isolamento da capital para com os outros públicos, e existe um isolamento até mesmo de empático. As pessoas na capital, o Will Snow traça isso muito bem. A capital não foi... ela não foi igual na Guerra dos Jogos Vorazes da trilogia original, né? Em que ela ainda tinha todos os meios e tudo mais. A capital, nessa Guerra original, ela passou fome, ela teve escassez de alimentos. É um povo que, quem está muito próximo da memória da guerra, sofreu muito e usa esse sofrimento como uma desculpa ou mesmo uma autorização para que eles possam realizar o que eles estão fazendo com os Jogos Vorazes. Mas, se nenhuma dessas discussões te pegar, se esse modo como a racionalização do Snow fala muito sobre os tempos atuais e fala muito sobre o que a gente está fazendo enquanto sociedade, existe um elemento que é bastante interessante, que é ver como eles gamificam os Jogos Vorazes. Como eles fazem as pessoas assistirem os Jogos Vorazes. Todos os elementos que lá na trilogia original a gente vê como um negócio meio tradicional do evento, eles começam a ser fundamentados aqui. Então a gente começa a entender um pouco a mente dos idealizadores dos jogos e como é que eles pensam do tipo, como é que eu faço as pessoas quererem assistir? Como eu faço as pessoas se sentirem que elas estão participando desses jogos? Como eu posso fazer com que a arena, né, essa arena que é tão insípida, ela seja atrativa a uma competição, que a competição possa se estender? E tudo isso a gente vai ver lá na frente na trilogia original, mas é muito interessante ver como no início eles não tinham essa preocupação. Parecia apenas uma grande arena de matança em que as crianças entravam, matavam umas às outras, a que ficasse viva era devolvida à sua realidade e acabou. Não, aqui a gente começa a ver uma construção de transformar os Jogos Vorazes em algo gamificado, em transformar em um esporte, em transformar em um espetáculo. Isso também conversa com os tempos atuais, isso também vai conversar sobre o que a gente consome, como a gente consome, por que a gente consome. Todas esses pontos em que eles levantam como um modo de trazer a população para dentro dos jogos são elementos que a gente está bastante acostumado com reality shows. Então, a participação do público, o modo como o público pode decidir sobre alguma coisa, como fazer as pessoas discutirem aquele assunto, não apenas no momento em que está sendo transmitido, mas em outros momentos do dia. Todas essas discussões sobre gamificar um evento, elas são muito aplicáveis hoje em dia no que a gente tem na mídia. Então, eu entendo quem não gosta tanto do livro ou não gostou tanto do livro por fazer a leitura da história do Snow um tanto quanto ela tá tentando humanizar esse personagem, mas eu acho que os outros elementos que ela traz, que acaba sendo uma subleitura de cada pessoa, eles vão trazer uma cor completamente nova para essa história. Eles vão transformar esse livro quase que numa leitura obrigatória mesmo. Eu não sei nem... Eu gosto do fato dele ser uma prequel, mas eu acho que ele funciona bem exatamente por a gente fazer essa leitura depois da trilogia original. E acaba revalidando, apesar de não ser uma necessidade, as decisões da Katniss no fim da trilogia. O que a Katniss precisou abrir mão para conseguir que a sociedade avançasse é muito porque aqui o Snow não quis abrir mão dessas coisas. Então é muito curioso ver como essas obras, apesar de estarem separadas aí por mais de 10 anos de publicação, elas conversam muito bem entre si, e esse livro tem tanto a dizer quanto a trilogia original. Bom, a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes tem 576 páginas, é publicada aqui no Brasil pela editora Rocco, lançamento agora de junho de 2020, e você vai comprar ele pelo preço de 55 a 60 reais. Então, eu acho que é isso. Se me perguntarem se eu gostei muito. Eu dei 4 estrelas, porque eu acho que tem umas gordurinhas que dá pra tirar. Se tivesse umas
100 páginas a menos, acho que eu teria dado 5 estrelas. Eu não sei dizer se eu gosto mais da trilogia original ou se desse livro, então é um ponto muito positivo, porque Jogos Vorazes pra mim é a melhor distopia já escrita, assim. Então existe um apreço pessoal meu pra com essa história, e essa prequel acaba validando algumas coisas e trazendo outros pontos à discussão, que pra mim valeu bastante a pena a leitura. Bom, se você ficou interessado, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para você comprar o livro pelo meu link da Amazon. Você não vai pagar nada mais por isso, ainda vai dar uma ajuda aqui pro canal. E eu acho que é isso, não esquece de deixar nos comentários se você já leu, se você gostou, se você não gostou, o motivo por qual você não tenha gostado, e a gente conversa mais por lá. Não esquece de dar uma olhada nos vídeos recomendados que fica do meu lado direito, se inscrever na bolinha do meu lado esquerdo para continuar acompanhando o que a gente posta aqui no canal. De mais a mais é isso, beijo grande, tchau!